Bom dia, que a paz do nosso Senhor entre e reine na casa de vocês. Hoje eu vim falar sobre promessas. Promessas que o nosso Deus faz para nós. A primeira promessa, que é a essencial, seria a promessa da salvação. Que todo aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo e for batizado, será salvo. Essa é a promessa principal e é o nosso foco. Buscar a nossa salvação. Mas no decorrer de nossas vidas, Deus pode nos fazer outras promessas. Ele pode ter outros propósitos para a nossa vida. E Ele pode nos dizer essas promessas, esses propósitos, de várias formas. Pode ser através de sonhos, visões, uma fala profética, né? Um profeta vem e fala, assim diz o Senhor. Aí ele começa a falar, às vezes até aquilo que você já sonhou, aquilo que te veio em pensamento. Aí o profeta começa a descrever tudo aquilo que somente você sabe. Tem algumas passagens bíblicas que você passa, que ocorreram algumas coisas grandiosas, importantes na vida dos personagens, e aquilo fala muito com você. Então aquilo pode ser um sinal de algo, de algum propósito que Deus tem para a tua vida. Então, Deus nos fala de diversas formas a respeito de propósitos e nos faz muitas promessas. E isso, o que acontece? Nós temos assim a nossa mania de ser ansiosos. Então, a gente começa a criar expectativa acima da promessa. Começamos a ficar muito desejosos por aquilo. E a paciência é que nos falta, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então, Deus determina as coisas para ocorrerem, mas tudo tem um processo, tudo tem fases. E aí a gente não consegue controlar essa ansiedade. Esse é o nosso mal. E quando a gente não controla a ansiedade, a gente pode querer ajudar Deus com a promessa que Ele nos fez. Querer dar uma força para que a promessa se cumpra rapidamente em nossas vidas. E aí que está o porém. Aí que está o problema. Porque todo passo que a gente for dar, especialmente em relação à promessa, a gente tem que conversar com o Senhor. A gente tem que estar em total dependência do Senhor para que a gente não faça nenhuma bobagem e atrapalhe o percurso. Porque a gente tem um tempo de espera para que a promessa se cumpra. Por que a gente tem esse tempo de espera? Porque Deus ele vai nos capacitar para que a promessa possa se cumprir. E a gente precisa ter um amadurecimento. Porque é como um exemplo que eu já dei uma vez a respeito de uma criança que quer um carro. Se você der um carro para essa criança, né, numa idade baixa, ela vai fazer bobagem. Então, ela tem que ser adulto, né, responsável, já ter idade para poder tirar carta, para poder ganhar o carro. Assim é com a gente, a respeito da promessa, do propósito. Quando a gente tiver amadurecimento, quando a gente passou pelo processo de capacitação, as coisas começam a se movimentar na nossa vida e começa a acontecer. Então, Deus não precisa de nossa ajuda para que tudo se cumpra. Porque a partir do momento que a gente coloca nossas mãos em cima daquilo que Deus já determinou, a gente acaba querendo, às vezes, tomar um atalho, ao invés de acelerar o processo, a gente pode atrasar o processo e ainda podemos trazer muitas dores para nossas vidas. A gente tem um exemplo bem interessante na Bíblia a respeito de Jacó, porque Deus fez uma promessa para Rebeca e para Isaac. Quando a Rebeca estava grávida do Isaac, aí ela estava sentindo que movimentava muito a barriga dela, né? E foi ela e o marido dela, através de oração, conversaram com o Senhor para saber o que estava ocorrendo. E Deus deu a resposta. Aqui, ó. E os filhos lutavam dentro dela. Isso está em Gênesis, capítulo 25, do versículo 22 ao 23. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Aqui ela tomou uma atitude correta. Foi conversar com o Senhor sobre o que estava acontecendo. E o Senhor lhe disse,
2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ou seja, o primeiro que nascer, ele iria servir ao menor. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Jacó nasceu segurando o pé de Esaú. Então, o que acontece? Quem iria dominar, diríamos quem assumiria a primogenitura, seria o Jacó, e não Esaú, o filho mais velho. Só que o que acontece muitas vezes até nas nossas casas, infelizmente os pais às vezes possuem preferência pelos filhos. E quando começa a ocorrer preferência, isso prejudica até na estrutura familiar. Isaac começou a ter preferência pelo filho Esaú, o mais velho. Porque o Esaú ele caçava e isso agradava aos olhos do Isaac. Jacó já era um filho assim mais caseiro e isso agradava aos olhos da mãe, a Rebeca. Então, os pais já começaram a ter a preferência. A partir dali já começa a ter um pouco de separação entre os filhos, porque os filhos notam, né? Eles percebem quando os pais têm preferência. E isso é muito prejudicial. E por causa da preferência, eles esqueceram que eles dependiam de Deus, que Deus tinha propósito, que Deus tinha promessa para a vida dos filhos deles. Então, quando Isaac chegou numa certa idade, que ele tinha que abençoar, porque a palavra tem poder. No mundo espiritual, a palavra tem poder. Então, quando um pai abençoa um filho, isso é determinado no mundo espiritual. Então, Isaac, antes de morrer, ele chamou Esaú, o filho mais velho, para abençoá-lo pela primogenitura. Ou seja, por causa da preferência dele, ele esqueceu da promessa do Senhor, do propósito de Deus, que quem iria governar seria Jacó e não Esaú. Esaú seria servo, ele iria servir, porque antigamente o maior dominava e o menor servia, e ali ia ser o inverso. Então, o Isaac, pela tua preferência, pelo Esaú, esqueceu da promessa do Senhor, esqueceu da palavra de Deus. E a Rebeca, por sua vez, quando ouviu o Isaac conversando com Esaú sobre a bênção, o que ela fez? Também esqueceu de Deus, esqueceu da promessa do Senhor, que Deus não precisa de ninguém para ajudá-lo a cumprir aquilo que ele falou. O que pode ocorrer, Deus te dá alguns passos para você fazer. Ele te indicar o caminho que você tem que seguir. Então, Deus dá algumas coisas para a gente resolver, mas as coisas grandes que fogem de nossas mãos, é Ele que faz, não é nós. Então, a gente caminha conforme o Senhor vai orientando. E nesse aspecto, a Rebeca esqueceu de falar com Deus. Ela resolveu tomar a atitude dela. Foi lá, conversou com o Jacó para que ele fingisse ser Esaú, porque Isaac, por causa da idade, estava meio cego. Então, conseguiram enganar o Isaac. Ao invés da Rebeca orar, conversar com o Senhor, ir até o Isaac e sabiamente conversar com o Isaac, lembrá-lo da promessa de Deus, ela foi pelos seus próprios meios, pela sua própria força, fazer com que a promessa do Senhor se cumprisse. E o que isso trouxe? Cumpriu sim a promessa, mas trouxe dor, muita dor para a família. Dor que poderia ser evitada, dor desnecessária. Porque Esaú, sendo enganado, ficou com raiva. Não que ele tivesse direito, porque ele já tinha vendido a sua primogenitura por causa de um prato de comida. Mas ele ficou com raiva naquele momento. Aí o que ele fez? Jurou Jacó de morte. Jacó, por sua vez, teve que fugir. Foi para longe, até apaziguar a situação. Aí cumpriu a vontade de Deus, mas a que custo? Destruiu uma família. Rebeca deixou de ver o teu filho. Ela nunca mais viu o teu filho, porque Jacó só voltou para tua casa após a morte da mãe. Antes não tinha conseguido voltar.
E tudo aconteceu, muita coisa aconteceu na vida do Jacó e ele foi ficando, não conseguiu voltar para casa. E nesse percurso a mãe dele morreu. Então, olha a que custo. Por quê? Porque o homem resolveu entrar no meio do caminho, resolveu interferir na promessa de Deus, quis adiantar, pegar atalho. Aí trouxe muito sofrimento. Se tivesse corrido atrás de Deus, conversado com o Senhor, se aconselhado, não teria ocorrido tudo isso. A gente tem que aprender a viver na dependência de Deus. Se Deus nos faz promessa, devemos ter paciência para aguardar a promessa se cumprir. Ela se cumpre. Só que ela vai se cumprir no tempo correto, porque não adianta a promessa, a gente correr para adiantar a promessa correr antes, se a gente não tem capacidade e nem amadurecimento para conseguir administrar aquilo, porque a gente vai colocar tudo a perder. Então, a Bíblia, ela é excelente para nos ensinar a respeito do que a gente faz e o que não faz. Aqui a gente aprendeu que sem conhecer a promessa corretamente, sem correr atrás do Senhor, sem ter dependência do Senhor, sem esperar amadurecimento, só traz sofrimento, só traz dor. Então vamos conhecer mais a palavra de Deus, vamos ter paciência nas promessas que Ele nos faz. Vamos buscar seguir cada passo que Ele nos der, porque Ele vai dar passo a passo para que a gente seja capacitado e comece a amadurecer para receber esse propósito em nossas mãos. Então vamos perseverar e confiar no Senhor, porque Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Apenas aguardemos e vamos descansar no Senhor. Assim, tudo vai ocorrer adequadamente. Espero que reflitam nessa passagem, nessa palavra, que traga algum fruto na vida de vocês. Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a casa de vocês.